Você já teve a sensação de que as coisas não são mais como antes? Que as relações estão mais rasas, mais frágeis, que as pessoas parecem cada vez mais indispostas a se envolver, a se comprometer, a viver algo realmente autêntico? Talvez você tenha olhado ao redor e percebido que muitos estão desistindo do amor, preferindo se isolar, se fechar, construir muros em vez de pontes. E talvez você em algum momento tenha se perguntado: será que os relacionamentos estão, de fato, em extinção? O mundo mudou. E mudou de uma maneira tão profunda, tão rápida, que muitos de nós sequer tivemos tempo de processar. Vivemos uma época onde tudo é imediato, onde tudo precisa ser rápido, onde a paciência se tornou um artigo raro. E nessa lógica de velocidade, consumo e excesso de opções, as relações humanas acabaram entrando na mesma dinâmica. Antigamente, os relacionamentos eram construídos de forma muito diferente. Existia tempo, existia paciência, existia disposição para conhecer, entender, cuidar, construir. As pessoas tinham menos acesso, menos opções, menos estímulos, e talvez por isso valorizavam mais o que tinham. O amor era visto como algo que se cultivava, que se nutria, que se lapidava dia após dia. Hoje, no entanto, entramos em um cenário onde tudo é descartável. Onde, se algo não agrada, basta deslizar o dedo, trocar de aplicativo, escolher outra pessoa, mudar de direção. E isso que parece liberdade, que soa como autonomia, esconde uma armadilha muito sutil e perigosa, a ilusão da abundância. Vivemos acreditando que existem infinitas possibilidades, infinitas opções, infinitas pessoas. E no meio desse mar de possibilidades, acabamos presos em ciclos de frustração, de encontros vazios, de relações que não se aprofundam, de conversas que não passam da superfície. Quanto mais procuramos, menos encontramos. Quanto mais temos opções, menos conseguimos escolher. E surge então um fenômeno que talvez você conheça bem: a paralisia das escolhas. A sensação constante de que qualquer decisão, qualquer entrega, qualquer compromisso pode ser uma prisão, pode ser limitante. Pode ser algo que te impede de viver algo melhor, algo diferente, algo mais excitante, mais interessante, mais novo. Por isso muitos preferem não escolher, preferem não se aprofundar, preferem não se envolver e, na tentativa de se proteger, constroem uma couraça emocional. Fingem não se importar, fingem estar bem sozinhos, fingem que não precisam de ninguém, mas, no fundo, sentem um vazio que não conseguem preencher. E aqui mora uma verdade desconfortável, mas necessária. Ao nos protegermos da dor, também nos protegemos do amor. Ao evitarmos o sofrimento, evitamos também a alegria genuína que só uma conexão real pode proporcionar. Ao temermos a vulnerabilidade, nos fechamos para aquilo que dá sentido à vida. Estamos vivendo uma epidemia silenciosa, uma epidemia de solidão, de ansiedade, de desconexão. Nunca estivemos tão cercados de pessoas, tão conectados virtualmente. E, paradoxalmente, nunca estivemos tão sozinhos. O que antes era encontro, troca, presença, se tornou notificação, mensagem rápida, emoji, resposta automática. As conversas profundas deram lugar a diálogos rasos, instantâneos, sem intenção real. E nesse cenário, nos tornamos emocionalmente exaustos. Cansados de tentar, cansados de esperar, cansados de não sermos vistos, de não sermos ouvidos, de não sermos verdadeiramente escolhidos. E aqui surge outra armadilha. Começamos a acreditar que o problema somos nós, que somos insuficientes, que não somos bons o bastante, que não somos interessantes o suficiente. Começamos a internalizar a rejeição como se fosse uma verdade sobre quem somos. Mas a verdade é que não somos o problema. O problema está no modelo, no sistema, na lógica de consumo que foi implantada nas relações. Uma lógica que transforma pessoas em produtos, que transforma conexões em contratos temporários, que transforma sentimentos em mercadorias. E nesse cenário surge um comportamento cada vez mais comum: a anestesia emocional. Pessoas que, para não sofrer, simplesmente decidem não sentir. Adotam a frieza como mecanismo de defesa. Se tornam indiferentes, calculistas, desapegadas. E passam a enxergar o amor como fraqueza, como risco, como perda de tempo. Mas o preço disso é alto. Porque no fundo a alma sente, a alma sabe, a alma grita. E por mais que tentemos sufocar esse chamado interno, chega um momento em que o vazio se torna insuportável. É nesse ponto que muitos começam a questionar: afinal, o que eu estou fazendo? Que tipo de vida é essa que eu estou construindo? Vale mesmo a pena viver assim? Vale mesmo a pena fugir do amor? Vale mesmo a pena se esconder atrás da fachada de força, quando na verdade tudo o que eu queria era um abraço, uma conversa verdadeira, alguém que simplesmente me olhasse nos olhos e dissesse: eu te vejo,
Eu te escuto? Eu te escolho? E talvez essa seja uma das maiores dores da nossa geração. A dor de não ser visto, a dor de não ser sentido, a dor de existir no meio da multidão e ainda assim se sentir invisível. Mas nem tudo está perdido. Existe sim uma saída. Existe sim um caminho. E esse caminho começa por você. Começa pela decisão de sair da lógica do descartável, de sair do jogo da escassez, de parar de acreditar que o amor é algo que se encontra lá fora, pronto, perfeito, embalado, esperando por você. O amor não é algo que se encontra. O amor é algo que se constrói. E essa construção começa no relacionamento mais importante da sua vida. O relacionamento que você tem consigo mesmo. Quando você se conhece, quando você se acolhe, quando você se cuida, quando você se ama, algo muda. Sua energia muda, seu olhar muda, sua postura muda e, consequentemente, o tipo de relação que você atrai também muda, porque quem se ama não aceita migalhas, quem se ama não negocia sua dignidade emocional, quem se ama não aceita ser plano B de ninguém. Quem se ama se posiciona, coloca limites e, mais do que isso, aprende a escolher. Escolher onde estar, com quem estar e, principalmente, quem merece estar na sua vida. E quando você faz isso, naturalmente você se torna mais seletivo, mais consciente, mais presente. Você para de correr atrás. Você para de se desesperar. Você entende que amor não é sobre preencher um vazio. Amor é sobre compartilhar uma abundância que já existe dentro de você. E nesse estado, você percebe que não precisa aceitar relações rasas, nem migalhas emocionais, nem promessas vazias, nem amores mornos, porque você entende de uma vez por todas que aquilo que você busca no outro, na verdade, começa dentro de você. E quando duas pessoas que se transbordam se encontram, não nasce dependência, não nasce cobrança, não nasce jogo, não nasce disputa, nasce parceria, nasce cumplicidade, nasce um amor que não aprisiona, que não limita, que não adoece. Mas, sim, um amor que liberta, que impulsiona, que fortalece. O mundo lá fora pode, sim, estar tentando te convencer de que amar não vale a pena. Pode tentar te convencer de que é melhor se fechar, se proteger, não se envolver, não sentir. Mas, no fundo, você sabe, viver anestesiado não é viver. Fugir da dor também é fugir da possibilidade da alegria. Se proteger do amor é, inevitavelmente, se proteger da vida. Por isso, eu te convido a olhar para dentro, a se perguntar: quem sou eu nas minhas relações? O que eu estou aceitando? O que eu estou permitindo? Eu estou me colocando no lugar de protagonista da minha própria vida ou estou aceitando ser figurante na história dos outros? Se permita se cuidar, se permita se curar, se permita, sobretudo, escolher você. Porque quando você escolhe você, o mundo inteiro percebe. E quem não perceber, simplesmente não merece estar. E se você ficou comigo até aqui, eu quero te agradecer profundamente. Isso significa que você faz parte de uma minoria que não aceita mais viver na superfície, que não aceita mais relações vazias, que escolhe, conscientemente, caminhar na direção da verdade, da presença, do amor real. O amor não está em extinção. O que está em extinção é a disposição das pessoas em amar de verdade. Mas você pode escolher ser exceção. Você pode escolher ser resistência. Você pode escolher todos os dias não desistir de sentir, de amar, de se conectar, de viver. E eu te garanto, vale a pena. Se cuida, se ama e nunca se esqueça, você é e sempre será seu maior amor. Nos encontramos na próxima reflexão. Até lá!